Desde que o homem ergueu os olhos para o céu, ele sonhou em voar. Observar os pássaros deslizando sobre as nuvens despertava um desejo silencioso, quase impossível. Desafiar a gravidade, abandonar a terra e alcançar o impossível. Por séculos, esse sonho parecia uma fantasia reservada aos deuses. Mas, no coração de um homem nascido em um pequeno município de Minas Gerais, o sonho de voar ganhou asas. Seu nome era Alberto Santos Dumont, e ele seria o responsável por transformar a utopia em realidade. Filho de um engenheiro e dono de uma mente inquieta, Santos Dumont cresceu em meio às engrenagens das máquinas de café do pai. Desde criança, sua curiosidade era insaciável. Enquanto outros meninos brincavam, ele desmontava relógios e motores, tentando entender como cada peça se movia. O tempo parecia não existir para ele, apenas o fascínio por tudo o que podia ser construído. Ainda jovem, mudou-se para a França, o berço da ciência e da inovação do século XIX. Ali, Santos Dumont encontrou o cenário perfeito para suas ambições. A Paris da Belle Époque respirava progresso. As ruas se iluminavam com eletricidade, os automóveis surgiam e o homem começava a sonhar em conquistar o céu. Mas voar era uma loucura. Balões existiam, é verdade, mas eram lentos, imprevisíveis, reféns do vento. A ideia de um voo controlado, com motor e direção, parecia absurda. No entanto, para Santos Dumont, o impossível era apenas um desafio com outro nome. Ele começou pelos dirigíveis, pequenas aeronaves em formato de charuto, impulsionadas por motores e controladas por cabos. Enquanto muitos ridicularizavam suas experiências, ele subia e descia pelas ruas de Paris com seus balões motorizados, desafiando convenções e arrancando aplausos das multidões. Em 1901, diante de milhares de pessoas, Santos Dumont completou um feito histórico. Contornou a Torre Eiffel com seu dirigível no 6, provando que o homem podia, sim, dominar os céus. A partir daquele momento, ele não era mais apenas um inventor. Era uma lenda. Os jornais o chamavam de o homem que conquistou o ar. Mas, mesmo diante da glória, Santos Dumont não parou. O que ele realmente queria não era flutuar, era voar. Os experimentos com dirigíveis deram lugar a uma nova obsessão, uma máquina mais leve que o ar, capaz de decolar sozinha, sem ajuda de rampas, catapultas ou ventos favoráveis. O mundo observava cético, mas ele acreditava. Passava dias e noites em seu ateliê, entre motores, tecidos e estruturas de bambu, ajustando cada detalhe com precisão quase artesanal. Em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, Santos Dumont apresentou ao mundo sua mais ousada criação, o 14 bis. Era uma máquina estranha, feita de bambu, seda e metal. Muitos riram ao ver aquela estrutura quadrada com asas duplas. Parecia mais um brinquedo extravagante do que um avião. Mas, quando o motor foi ligado, o riso cessou. Diante de centenas de pessoas e juízes oficiais do Aeroclube da França, o 14 bis percorreu o campo, ganhou velocidade e se ergueu no ar. Foi um voo curto, apenas 60 metros, mas foi o primeiro voo público, oficial e controlado da história da aviação, realizado sem qualquer tipo de ajuda externa. O homem, pela primeira vez, decolava com uma máquina mais pesada que o ar, e ela se chamava 14 bis. A multidão explodiu em aplausos. A França se rendeu ao brasileiro. Santos Dumont havia feito o que ninguém antes conseguira, e o fizera com simplicidade, honestidade e engenho. O impossível naquele momento deixou de ser um sonho, mas a genialidade de Santos Dumont não parou ali. Logo depois do 14 bis, ele criou o Demoiselle, um pequeno avião leve e elegante, que seria o ancestral direto dos aviões modernos. Diferente dos projetos secretos de outros inventores, Dumont divulgou gratuitamente seus planos, permitindo que qualquer pessoa pudesse construir seu próprio avião.
Ele acreditava que o céu deveria pertencer a todos, não a um só homem. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os irmãos Wright também realizavam seus experimentos. Eles voaram antes, mas de forma não pública, com catapultas e condições restritas. A história, injustamente, daria a eles o título de pais da aviação. Mas em Paris e em boa parte do mundo, todos sabiam a verdade. Quem fez o homem voar pela primeira vez à vista de todos com uma máquina autônoma foi Santos Dumont, o pequeno brasileiro de chapéu Panamá e espírito gigante. Apesar da fama, a vida do inventor não foi feita só de glória. À medida que os aviões começaram a ser usados em guerras, Dumont sentiu o peso da invenção. Ele havia sonhado com um mundo onde voar significaria liberdade, não destruição. A Primeira Guerra Mundial o abalou profundamente. Ver aeronaves lançando bombas sobre cidades foi um golpe em sua alma criadora. Em seus últimos anos, viveu recluso e em sofrimento, vendo o sonho do voo se transformar em instrumento de guerra. Mas mesmo em sua tristeza, o legado de Santos Dumont permaneceu imortal. Ele abriu as portas do céu, e ninguém jamais poderia fechá-las. Hoje, cada vez que um avião corta o céu, há um pedaço da mente de Santos Dumont ali. Sua paixão, sua coragem e sua curiosidade continuam voando. Cada decolagem é um tributo silencioso a um homem que acreditou no impossível e o tornou real. Porque antes de existirem asas, hélices ou motores, foi preciso existir uma ideia. E essa ideia nasceu no coração de um brasileiro que olhou para o céu e disse: "Eu vou chegar lá." Santos Dumont não apenas inventou o avião, ele deu à humanidade o poder de sonhar mais alto.